Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, Tabata. Boa noite, friburguenses. Bom, eu hoje vou começar o programa com uma informação importantíssima para o trabalhador brasileiro. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o conhecido, como vocês sabem, o FGTS, criado em 1967, com o objetivo de proteger os empregados demitidos sem justa causa, virou nos últimos anos sinônimo de descompasso inflacionário, igual ao ocorrido no início da década de 1990, com as poupanças dos brasileiros e os planos econômicos editados no período. Dados amplamente divulgados por economistas nas últimas semanas demonstram que a correção do fundo é inferior à inflação. No período de 1999 até hoje, a alta de preços indicadas pelo IBGE, que é o IPCA, foi 88,3% maior que a correção oficial aplicada à taxa referencial, que é a conhecida TR. A verdade ocorre que o governo transformou o FGTS em mais um imposto, pois a cada mês o dinheiro do trabalhador é desvalorizado frente às perdas inflacionárias e a diferença é utilizada para financiar investimentos
em áreas como habitação, saneamento e infraestrutura. O Instituto FGTS, que é o Fácil IFF, levantou recentemente um cálculo demonstrando que somente nos últimos 8 meses os trabalhadores de todo o país deixaram de receber 19,7 bilhões em suas contas em razão da aplicação da TR. Outro dado assustador levantado pela mesma instituição é que desde 2002 o valor que deixou no fundo chegaria a 127,8 bilhões. À vista disso, a possibilidade, a suposta defasagem de 88,3% do FGTS, acumulado desde 1999, deverá gerar uma corrida à justiça nos próximos meses. Nada impede que os trabalhadores com saldo no fundo a partir de 1999 entrem individualmente na justiça reivindicando a diferença. Para se entrar com uma ação, o primeiro passo é saber o valor que foi expurgado. Caso seja inferior a 60 salários mínimos, isto é, R$ 43.440, a ação poderá ser proposta nos juizados especiais federais, onde os julgamentos costumam ser mais céleres. Caso contrário, deverá ser proposta na Justiça Federal Comum. A súmula 249 do Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento que essas ações que visam a correção monetária do FGTS devem ser propostas contra a Caixa Econômica Federal. Bom, então isso é uma notícia nova, é um direito de todo o trabalhador e que, mais uma vez, o governo não paga o que o trabalhador tem direito. E, através de uma manobra, eles roubam o dinheiro do trabalhador. A doutora Tabata está patrocinando algumas ações dessas do Fundo de Garantia e vai dar uma orientação mais completa aos nossos telespectadores. Doutora Tabata. Bom, como todo problema que o governo traz para a população brasileira, mais uma vez, ela tem que recorrer ao judiciário para ter os seus direitos reconhecidos. Essa taxa referencial ela foi aplicada na TR, como o Niedo disse, desde janeiro de 1991 até março do ano passado, quando o Supremo, o STF, julgou inconstitucional essa taxa. Então, para que você, trabalhador ou trabalhador aposentado, possa ter o valor do seu FGTS corrigido, você tem que, primeiramente, procurar a Caixa Econômica e solicitar o extrato analítico para poder ver o valor que você tinha depositado. Teve uma época em que você se fazia a opção entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então, se você fez essa opção pelo Banco do Brasil, você vai ter que procurar o Banco do Brasil também e solicitar esse extrato analítico. Com esse extrato na mão, você vai até um advogado da sua confiança, junto com a cópia da sua identidade, CPF, comprovante de residência e a carteira de trabalho, para que ele possa propor essa ação junto à Justiça Federal, dependendo dos valores, junto ao juizado ou junto à Vara Federal Comum. É importante lembrar que mesmo que você tenha se aposentado, mas durante esse período de 1991 até 2013, 91, até 91, você tenha tido em algum período saldo na sua conta e hoje não tenha, por motivo de você estar aposentado, no que você solicitar o extrato do FGTS, esse extrato vai vir ali informando o que você tinha na época e você vai poder propor a ação. Mas vocês vão falar assim, poxa, mas 1991 1991, por quê? Porque graças a uns belos, vamos dizer,
acender de luzes daqueles que fazem as leis. A lei que rege o FGTS determinou que o prazo para se propor uma ação, que é o prazo de decadência, o prazo de prescrição, é de 30 anos no caso do FGTS, diferente do processo trabalhista, que é de 2 anos, e do processo na vara comum, que é de 5 anos. Então, primeiro passo, procurar a Caixa Econômica, solicitar o extrato analítico e, de posse com o extrato analítico, procurar um advogado da sua confiança ou os escritórios das universidades e propor essa ação. Salientando que a Defensoria Pública de Nova Friburgo, assim como de qualquer outro estado, ela não pode atuar na Justiça Federal. Tá? Ela não tem competência, porque a Defensoria Pública do Estado. Nova Friburgo não possui a Defensoria Pública da União. Existem alguns advogados lá que fazem as ações, mas eu não sei como é que é esse esquema lá na Justiça Federal. Mas, de qualquer maneira, com o extrato analítico, procura um advogado da sua confiança e corra atrás dos seus direitos. É claro que, como toda ação, é um pouco demorado, né? Mas quanto mais demorado, mais juros vai lhe render. Tony, você queria completar? Isso não é surpresa nenhuma não, Nedo, Tabata. Vocês não viram agora o escândalo das contas de poupança? 500 mil contas foram extintas e o saldo revertido como lucro para a Caixa Econômica? Não ouviu não, Tabata? Não viu não, Nedo? Passou no Fantástico domingo. Vocês não viram não? E o que a Justiça fez? Tudo isso aí para quê? Para poder fechar as contas do governo. Isso daí, ô Tabata, infelizmente, esse é o modelo petista de governar. Não estão fazendo a vaquinha aí pro... Como é que é o nome dele? Genuíno. Genuíno? Brincadeira. Mas aí, 176 milhões de reais, hein? Das 500 mil contas. Bom, 2523-9705. Entre em contato conosco, participe do nosso programa. O Tony acabou de falar agora na poupança. A chamada contabilidade criativa do governo conseguiu macular uma das instituições de maior credibilidade, a poupança. Não fosse por uma reportagem, o confisco feito pela instituição poderia passar despercebido. Pensando bem, é pior que confisco. Na minha opinião, é apropriação indébita. A Caixa erra ao convidar: vem para a Caixa você também. O correto seria: venha para a Caixa você também. Pode-se alegar ter sido escolhida a forma coloquial, o que é aceitável. Inaceitável é gerar temor nos que aceitaram o convite, transformar saldos de contas de poupadores em receita geradora de lucros. Isso, com certeza, doutora Traba, é demais. Isso é roubo, né? Isso é roubo. Apropriação indébita é roubo. Apropriação indébita é o quê? É roubo. É roubo, é. Isso aí. Falar na linguagem do povo para entender é roubo. Meu filho. Improbidade. Não tem um condenado aí, uns 4, 5? Improbidade, o que é? Roubo. Mas esse é o país que nós estamos vivendo e esse é os políticos que o povo brasileiro botou aí. Bom, mas nós vamos falar nisso mais na frente, né? Sim, não tem a dúvida. Vamos falar Com nisso mais na frente. certeza. Desta vez, o governo do Partido dos Trabalhadores presenteou os aposentados que recebem, por enquanto, acima de um salário mínimo, com reajuste inferior ao índice inflacionário. Quando eu digo por enquanto, é que daqui a pouco ninguém vai estar recebendo mais que o salário mínimo, de acordo que se esse governo aí permanecer e continuar fazendo da maneira que eles estão fazendo. Vai chegar uma época que nós não vamos ter aposentado e os aposentados não vão receber mais que um salário mínimo. Além de não receber, eles vão matar no SUS, né? É verdade, é verdade. Vão matando, vão exterminando no SUS. No entanto, a presidente não precisa se preocupar, pois eles se esquecerão disso em outubro e a ajudarão a garantir a desesperada reeleição. São 9,5 milhões de aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais de um salário mínimo por mês. Terão seus benefícios reajustados este ano em 5,56%, mais de um ponto percentual abaixo do 6,78%
aplicados ao piso salarial em janeiro. Então, para uns eles deram 6,78%, e para quem ganha mais de um salário, eles deram 5,56%. Esse é o que eles fazem todo ano, esse é o governo, está aí. Agora, se esses 9,5 milhões de aposentados e pensionistas pararem e analisarem, não esquecerem até outubro isso que esse governo PT faz com o povo, essa Dilma presidente, logicamente, não será reeleita. Mas aí nós dependemos, né, doutora Tabata, Tony, nós dependemos desse povo. Quando a gente diz sempre aqui no programa, tudo está na mão do povo, e com certeza está na mão do povo. Mas eles lá do governo, principalmente ela, você sabe que tem uma suspeição aí, que depois você vai dar introdução a essa matéria, que ela não depende, pelo que está nessa matéria, ela não depende nem tanto do povo, né? Aqui, ó. Não é? Eu vou adiantar essa matéria, porque o Tony já levantou a questão, então para não ficar... Isso é de uma seriedade... Mas antes de você adiantar a matéria, mais uma vez, o que eu trouxe hoje para falar para o Cantinho do Idoso, eu tenho mais ou menos uma ligação com isso daqui. Porque o Estatuto do Idoso, Então coloca logo o Cantinho do Idoso. Vamos botar o Cantinho do Idoso, porque ele tem a ver um pouco com isso. Aí. Porque o artigo 29 da Lei 10.741 de 2003, ela estabelece que os benefícios e as pensões, os critérios de cálculos, elas têm que preservar o valor real dos salários a quais incidir a contribuição, que não é o que vem acontecendo com o atual cálculo que se aplica nos aumentos, né? Que é o que você pôs agora. O próprio governo, ele não cumpre o que está estabelecido ali no Cantinho do Idoso, no Estatuto do Idoso, né? Se você está tendo um reajuste na sua pensão ou na sua aposentadoria, ele tem que preservar aquele índice que foi utilizado quando você se aposentou, quando você recebeu a pensão, e não ser aplicado os índices que o governo bem estabelecer. No seu artigo 30, ele diz que mesmo que o idoso tenha perdido a condição de segurado. O que é perder a condição de segurado? Qualquer pessoa, assim como o idoso, ele pode deixar de contribuir com o INSS durante um determinado período, de acordo com o período e a situação que lhe convier. Vamos dizer, ele perdeu um emprego, está recebendo seguro-desemprego. Durante aquele período que ele está recebendo seguro-desemprego, ele entra numa carência e não precisa recolher o seu INSS. Se ele não continuar recolhendo depois que ele parar de receber ou que acontecer aquele evento, ele vai perder, depois de um determinado tempo, a dependência, a sua condição de segurado. O que o Estatuto do Idoso ele estabelece? Que você, idoso, ao completar a idade da aposentadoria, qual seria? 60 anos para as mulheres e 65 para os homens. Mesmo tendo perdido essa condição de dependente do INSS, você pode se aposentar. Pode, mas de que forma? Você tem que ter o tempo mínimo exigido pelo INSS de contribuição. Qual seria ele? Pela atual legislação do INSS, que regula as aposentadorias, seriam 180 meses. 180 meses equivale a 15 anos. Então, se você contribuiu durante 15 anos e hoje não contribui mais há uns 10 anos, mas tem 15 anos contribuído e você completou 60 ou 65 anos, você tem o direito de se aposentar de forma integral. Perfeito. Tá? E o Estatuto, no seu artigo 31, ela diz o seguinte: se houve um atraso no pagamento da sua contribuição para o INSS por culpa do INSS, o INSS ele vai aplicar
o mesmo juro que se qualquer outra pessoa atrasasse a contribuição. Entendeu? Se você ficou anos, meses sem contribuir com o INSS por conta dele, você vai pagar aqueles jurinhos desde a data do dia do vencimento até a data do efetivo pagamento. Então, quer dizer, é o Estatuto do Idoso pensando nele, apesar dos desmandos do governo. Porque, graças a Deus, não é o presidente que faz as leis. Entendeu? Aí por isso que eu achei melhor antecipar, porque tinha um pouquinho a ver com a sua história. Esse assunto, porque é um assunto importante que os idosos, aposentados, pensionistas precisam saber. Para isso nós abrimos aqui no programa esse cantinho que é muito importante, levando essas informações, independente das outras informações que surgem no programa. O triste é ver esses direitos todos assegurados aí no estatuto e não são respeitados. Isso é que é triste, gente. Orienta-se aqui, divulga-se isso e na prática não acontece nada. Essa é a vergonha que é esse país. Infelizmente. Mas as pessoas, Otônio, têm que questionarem também. Lógico. Não adianta a gente divulgar, não adianta ter as leis e as pessoas que sofrem isso não questionarem. Isso é uma forma de se conscientizar. Por exemplo, acabamos de colocar aqui o idoso, não é, dos seus direitos. Acabamos de colocar aqui o direito que as pessoas têm de receber esse reajuste do Fundo de Garantia. Mas se as pessoas não procurarem a justiça, ninguém vai bater na porta do senhor para pagar. O meu vizinho recebeu, eu vou receber também. Não funciona dessa maneira. Não, com certeza. Não funciona dessa maneira. Todo mundo tem que ingressar na justiça. Aí diz assim, um minutinho. Aí diz assim, vai demorar muito. Não importa se vai demorar, se não vai demorar. O dinheiro vai sair na hora que você mais precisar. Fala, meu filho. Outro detalhe, você falou que o reajuste dos aposentados de um salário mínimo dos aposentados foi o quê? 5,56. Abaixo da inflação oficial? Abaixo da inflação oficial. Tem que deixar isso bem claro, abaixo da inflação. E das pessoas que se aposentaram covardia, com o salário mínimo foi de 6,78. Isso é covardia, é maldade, é tudo, pô. Entendeu? É tudo. Esse fator previdenciário ainda existe? Que vem corroendo? Existe. Infelizmente ainda existe. Eu não sei o que esse Congresso faz que não derruba isso, né? E isso, Tony, essa diferença na aplicação do índice do aumento do salário mínimo para o aumento daqueles que recebem mais do que um salário, vai cobrir o outro. Acaba gerando aquela famosa frasezinha que você escuta contábil, muito. Poxa, mas eu me aposentei recebendo, me aposentei com 5 salários mínimos, hoje recebo 2. Por quê? Porque quando você se aposentou com 5 salários mínimos, conforme foram passando seus anos e o seu aumento foi inferior ao aumento dado no salário mínimo, foi acontecendo isso, foi havendo uma defasagem no seu salário. Vai chegar um dia que você vai estar recebendo um salário mínimo aí. Essa é a meta do governo, botar todo mundo com salário mínimo e não aposentar mais ninguém. As pessoas cada vez ficam mais idosas, eles aumentam a idade e as pessoas morrem e não se aposentam. Pois no meu entender, eu acho que deveria vir uma legislação, uma lei específica dizendo, olha, no caso de aposentados e pensionistas, o índice aplicado, a correção dessas pensões e dessas aposentadorias tem que ser as mesmas aplicadas lá. Pô, dói o bolso deles? Do governo, dói, mas aí o que acontece? Você contribuiu à Previdência Social, você pagou para o governo para estar se aposentando com aquilo. Doutora Tabata, eu só discordo da senhora o seguinte, não dói o bolso de ninguém. Não, é o que eles diriam. Esse dinheiro é nosso. Nós que depositamos lá, então não dói o bolso de ninguém. Agora, enquanto nós tivermos esse governo aí, PT, enquanto essa gente estiver aí, os aposentados, os pensionistas e os eleitores brasileiros, enquanto essa gente estiver aí, vocês não vão ter melhoria nenhuma, nem esperança de melhorar. Vai ser cada vez pior. Porque o que esse governo quer é se perpetuar aqui e quer fazer do Brasil uma Venezuela, uma Argentina e por aí afora, uma Cuba e por aí afora. Mas você quer ver como é que dói o bolso? Se ele aplicar o mesmo índice
tanto para quem recebe um salário, para quem recebe acima, ele vai perder. Quem que vai perder? O governo. Não vai, nada. é nosso que já está lá. Eu sei, mas ele vai deixar de lucrar. Ele não vai deixar de botar no bolso dele. Não perde, deixa de entendeu? lucrar. Então, vai doer o bolso dele, ele não botando aquele dinheirinho ali. Todos os especialistas em previdência, todos os especialistas, todos que passaram por ali, de governos anteriores, todos sempre pregaram que ela não é deficitária. Não, a Previdência nunca foi deficitária. Isso é um engodo que eles criaram aí. Claro, existem milhares de pessoas, não é centenas, não, é milhares de pessoas que fazem a contribuição, perdem o direito, né? Perdem a condição de ser segurado e quando se aposentam ou falecem, não recebem a aposentadoria nem deixam a pensão por morte para as pessoas. O dinheiro que você e contribuiu? Onde foi? Foi para o governo. É verdade. 2523-9705. Participe aí do nosso programa. Um novo escândalo político vai estourar a qualquer momento. A notícia já vazou. Falta o TSE se pronunciar. A manipulação do sistema de votação da urna eletrônica, desenvolvido ultra secretamente nos laboratórios da tecnologia da informação, que é a conhecida de nós toda a TI, do governo, visando a adulteração do resultado do pleito de outubro de 2010 de uma determinada candidata dominante no Brasil, fora denunciado e rapidamente abafado na época. Isso aconteceu lá em 2010, todo mundo sabe disso. Abafado rapidamente. Então, a presidente Caetá já entrou em 2010, já foi eleita em 2010, através de uma falcatrua. Hoje, esse projeto secreto, conhecido no submundo petista como milagre da multiplicação dos pães, ou, em resumo, 3 pronobis e 1 provobis, está pronto para ser usado novamente e se destina, através de um programa fraudulento e malicioso, previamente inserido no chip do computador, que programa as urnas antes da operação, chamada pelos técnicos de inseminação das urnas, a computar sempre para determinada candidata 3 de cada 4 votos digitados, independentemente de quem seja o candidato da preferência do eleitor. Voto em branco e voto nulo também estão programados para assegurar a eleição da Dilma já no primeiro turno. Isso é muito sério que eu estou colocando. Muito sério, Isso é muito sério. Lula e Dilma tudo fizeram para que as prisões do mensalão fossem feitas agora e não em 2014, para não prejudicar o processo de adulteração das urnas, já pronto para funcionar na eleição presidencial para governadores, senadores e deputados federais. A situação se agrava muitíssimo pelo fato do TSE não permitir que os partidos políticos tenham acesso ao software do sistema eleitoral brasileiro instalado nas urnas eletrônicas e nos que são usados na totalização, em parte preparados pela Agência Brasileira de Informações, a ABIN, através de um órgão chamado CEPESC, especializado em criptografia, que ajuda o TSE desde os tempos do falecido SNI. Tudo acertado direitinho para que não haja transparência e credibilidade no sistema eleitoral. Não permitir a auditoria é uma evidência clara, claríssima de fraude. Essa é a razão por que os americanos, apesar de inventores da informática, não usam e não confiam no sistema de urnas eletrônicas até hoje. Vocês podem ver que lá não tem urna eletrônica, é feita tudo no papel. No papel. E os senhores verem que isso aqui que eu acabei de colocar é um assunto muito sério, muito importante e que o povo precisa abrir os olhos, porque nós já tivemos isso em 2010.
Mas nós já tivemos isso também mais lá atrás. Ah, não tenha dúvida. Até a nível municipal. Até a nível municipal já aconteceu isso. Então é um assunto muito sério, o povo precisa prestar atenção, o eleitor precisa prestar atenção e as pessoas responsáveis, sérias e honestas precisam acompanhar isso aqui que eu acabei de colocar. E o Tony tem mais aqui alguma coisa para complementar essa matéria aqui. A justiça americana multou essa Diebold, que é a firma, que é o fabricante das urnas eletrônicas brasileiras. Eu não sei se os senhores sabiam, mas as urnas não são feitas no Brasil. O know-how todo é americano, inclusive o software das urnas eletrônicas brasileiras em 112 milhões de reais por corrupção. Aí vem a justiça americana. A Diebold, empresa responsável pela fabricação das urnas eletrônicas usadas no Brasil, 450 mil urnas no total, uma das principais fornecedoras de equipamentos do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, prestem atenção, hein? Graças a seguidos termos aditivos contratuais, não há licitação, contratuais, vai ser obrigado a pagar a multa de quase 50 milhões nos Estados Unidos por determinação do Departamento de Justiça por subornar funcionários na Rússia, na Indonésia e na China. A Diebold faturou 3 bilhões de dólares ano passado e atua em mais de 90 países. A empresa norte-americana, Diebold, fabricante de urnas eletrônicas e de caixas automáticos para bancos, única fornecedora das 450 mil máquinas de votar que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, do Brasil emprega nas eleições brasileiras, foi multada esta semana em quase 50 milhões de dólares pelo governo dos Estados Unidos por subornar funcionários. E aqui vem, eu vou deixar para o programa, porque é extenso, inclusive se especialistas nesse tipo de software, eles explicam aqui como é que é fácil fraudar isso tudo, e são pessoas legitimadas. Inclusive os funcionários dessa Diebold estão colaborando com a justiça americana. Eu não sei se isso vai respingar aqui, mas que está sob uma suspeição danada, né, Nedo? Como você colocou aí na matéria, não é? Inclusive tem o FBI aqui na história, uma série de situações, e que o Niedo, no próximo programa, se você dá continuidade, nós vamos dissecar e rememorando isso. Bom, vocês sabiam que qualquer pessoa que sofra de paralisia, câncer, lepra, AIDS e uma série de outras doenças incapacitantes, seja total ou parcialmente, tem direito a isenções de impostos, taxas, desconto no preço para a compra de carros adaptados, passe livre em metrô e transporte coletivo, remédios gratuitos e etc. Sobre todos os direitos que essas pessoas têm e ninguém divulga, é que podem ser requeridos. O que podem ser requeridos estão aposentadoria integral, mesmo sem contar com o tempo necessário de contribuição ao INSS, isenções de imposto de renda, CPMF, contribuição previdenciárias e etc. Se houver deficiência física, isenção de IPI, ICMS, IOF e IPVA. São isenções, a isenção do IPVA, ela é vitalícia na compra de carro especial ou adaptado. O preço do carro, nesses casos, cai em 30%. E tem direito ainda ao saque total do fundo de garantia e dos fundos PIS ou PASEP. Importante essa notícia e muita gente se encaixa nisso aqui e não tem conhecimento. Então, minha gente, as pessoas que estão com esse problema, procure a justiça, procure os seus advogados, procure os órgãos competentes. Não tenham medo de nada, nada vai acontecer a vocês. É um direito, nós vivemos numa, entre aspas, democracia, porque eu costumo dizer que nós vivemos numa ditadura política. Mas a ditadura política até então não está proibindo a gente de
de correr atrás dos nossos direitos. Enquanto não tem essa proibição, nós vamos correndo, né, doutora Tabata? Com certeza. E vão aí procurando aí os nossos direitos. Que mal ou bem a justiça no Brasil ainda funciona. Ainda funciona. A meia bomba, mas funciona. É verdade. 2523-9705. Participe aí do nosso programa. O que acontece com as dívidas após a morte da pessoa? É a obrigação dos herdeiros pagá-las? Eu trouxe essa matéria aqui porque isso aí, minha gente, é uma dúvida total que todo mundo tem. As pessoas todas têm essas dívidas. E quando os seus entes queridos falecem, que vão aos bancos, que vão ver onde tem a dívida, é pressionado pelos gerentes de banco, é pressionado pelas empresas que querem cobrar a dívida, é pressionado por todo mundo. E quando na realidade a coisa não funciona como eles colocam. Eles colocam da maneira que eles querem para poder tirar o dinheiro daquela pessoa que já perdeu o seu ente querido. Então, os herdeiros jamais possuem obrigação de pagar. Eles próprios, as dívidas do decujus, que é a pessoa falecida, é o patrimônio, conjunto de bens, crédito e dinheiro da pessoa falecida, que será responsável pelo pagamento das dívidas, não importando que seja suficiente ou não. É melhor esclarecer esse assunto através de exemplos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar bem clara essa explicação. Exemplo 1. Uma pessoa falece deixando uma dívida de 40 mil reais e um patrimônio de 100 mil reais. A dívida será paga e os 60 mil reais restantes serão divididos entre os herdeiros de acordo com as normas do Código Civil. Exemplo 2. Uma pessoa falece deixando uma dívida de 100 mil reais e um patrimônio de 100 mil reais. A dívida será paga e os herdeiros nada receberão. Exemplo 3. Uma pessoa falece deixando uma dívida de 140 mil reais e um patrimônio de 100 mil reais. A dívida será parcialmente paga, apenas os 100 mil reais. E os herdeiros nada receberão. O restante da dívida não deverá ser pago pelos herdeiros, tornando-se um prejuízo para o credor. O mesmo acontece se alguém falecer deixando dívida, mas nenhum patrimônio. Se não deixou nenhum patrimônio, não vai pagar nada, não tem patrimônio. O professor José Fernando Simão ensina que a expressão correta é a seguinte: os herdeiros respondem no limite das forças da herança, mas não com o seu patrimônio próprio. Bem claro, né? Quem responde pela dívida é o falecido com o seu patrimônio. Os herdeiros não respondem por nada, que até porque os herdeiros não fizeram dívidas. É importante fazer o cancelamento dos cartões de crédito do decujus, pois a multa pelo atraso no pagamento pode ser cobrada. Então, se a pessoa que faleceu tiver cartão de crédito, é importante ir lá dar baixa no cartão de crédito. Agora vem o crédito consignado. O crédito consignado é a dívida de crédito consignado, que é um empréstimo feito com desconto direto em folha de pagamento. Esse é totalmente diferente. Você vai lá, você é funcionário, apanha um empréstimo e autoriza a descontar na sua folha de pagamento. Esse é diferente. A regra aplicada neste caso é a Lei 1046/50. É ainda mais benéfica. Os empréstimos consignados em folha extinguem quando o consignante falece. Ou seja, nem a herança, muito menos os herdeiros responderão por esta dívida. Então, os senhores viram o que é importante. Mesmo que tenha herança, não tem que pagar a dívida de crédito consignado que foi autorizado o desconto em folha. A Lei 1046, lá no seu artigo 16, diz o seguinte: o ocorrido falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em folha. Está lá na Lei 1046 de 1950, no seu artigo 46, e é a lei que está prevalecendo. Contratos de financiamento. Caso o falecido houvesse feito um financiamento, é importante verificar se no contrato não havia a previsão de um seguro por morte ou invalidez permanente, também conhecido como seguro prestamista, caso em que a seguradora será responsável pelo saldo da dívida.
dependendo do contrato. Esses contratos todos de empréstimo que se faz, logicamente, todos eles está embutido no contrato, e a gente, quando paga as prestações, todo mundo quando paga, não é, doutora Tava? Com certeza. Paga o seguro. Agora, quando as pessoas falecem, os parentes desinformados ficam desesperados, não quer ver o nome do falecido negativado, aí vai todo mundo para o banco, o gerente cobra o que quer, as empresas cobram o que quer, essas empresas de financiamento começam a mandar boleto, as pessoas entram em pânico e acabam pagando tudo isso que não tem que pagar. E quando as pessoas pagam isso que não tem que pagar, esse dinheiro não vai para os cofres das empresas. Com certeza vai para o bolso de alguém. Dos espertos, né? 99,99, quer dizer, quase 100%, né, dos empréstimos consignados, eles têm esse seguro embutido. Principalmente, dependendo com relação à idade daquela pessoa que está se beneficiando daquele empréstimo e as condições de saúde dela. Então, se você tem esse empréstimo, ele não precisa necessariamente, o empréstimo consignado é aquele descontado na sua folha de pagamento, como o Niedo disse, mas ele não necessariamente ele precisa ser descontado na folha do pagamento. Os funcionários públicos, estaduais, municipais, os federais, eles têm esses descontos, tá? E você também pode considerar empréstimo consignado quando você é trabalhador, recebe por uma determinada instituição financeira e você faz um empréstimo junto a este banco, para quê? Para quando o seu salário bater na tua conta salário, você ter o seu empréstimo ali descontado. Isso também é considerado empréstimo consignado. Eu quero agradecer a dona Leda aqui de Olaria, que deixou aqui uma carta aqui para mim, e eu vou passar aqui para os nossos telespectadores. Niedo, essa sua telespectadora assídua, esteve aqui na Focus há uns 10 minutos atrás e trouxe essa carta. Ela reclama da sujeira que se encontra ao lado da sua casa. Ela já implorou a todos. Rua Gustavo Lira, 27. Niedo, doutora Tábara e Tony, parabéns por tudo que representaram nós. Sou sua espectadora constante. Niedo, que será dos aposentados? Temos você com a nossa voz, Niedo. Ali, do lado da minha casa, está uma sujeira. Já implorei a todos. Ninguém nada fez. No Natal, o meu marido tentou limpar um pouco. As coisas de água estavam com um mau cheiro que ninguém aguentava. Mas peço encarecidamente que você possa denunciar isto para nós. Ratos de 200 gramas e até de 1 quilo, 1,5 kg, para ali. Niedo, desculpe a minha letra, pois não sei escrever. Obrigado a todos vocês, feliz 2014, se puder, para todos nós. Dona Leda de Olaria, Rua Gustavo Lira, 27. Os ratos vêm do lado. Dona Leda, está aqui a sua carta lida, nós vamos tentar ajudar a senhora, procurar o órgão competente e vamos tentar ver se a gente consegue resolver isso, né, Tony? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, né? Vamos tentar ajudar. Até com a EBMA. Se a Prefeitura, a Secretaria de Serviço Público, que é omissa em tudo, que hoje não se capina, não se poda, não se varre, não se vê nada. Só se vê cuidar de rua de quem interessa, né? É o governo do interesse. Nós vamos tentar, é Dona Leda, né? Dona Leda, nós vamos tentar aí com a EBMA, a empresa brasileira de meio que recolhe o lixo. Eu vou falar com o Beto, vou ver se a gente promove uma limpeza aí para a senhora. Senhor Paulinho do Táxi, aqui de Olaria. Obrigado, Paulinho. Parabéns pelo programa. Niedo, será que o prefeito Rogério Cabral não tem um secretário ou mesmo algum assessor que tenha lucidez de mostrar ao Rogério Cabral que o primeiro ano do seu governo foi um desastre na saúde, ele errou em tudo,
nas contratações de médicos, no choque que ele ia dar na saúde, na escolha do secretário, etc. Aqui em Olaria, ele não poderia ter escolhido um secretário pior para simplificar. Ele errou em quase tudo. O secretário daqui, agora, ele além de errar no secretário, eu concordo plenamente com você, Paulinho, além de errar no secretário, ele agora promoveu o secretário, que é horrível, a subprefeito de Olaria. Exatamente, esse é um assunto que eu tenho até aqui não saber nada, não entender nada, não fazer nada, dá direito à promoção, né, Tony? Quer falar logo? Gostaria. Aumento de salário aqui, também? Aumento de salário também. Subprefeito deve ganhar mais que secretário. Né? Ô Paulinho, aqui, esse seu desabafo aqui, essa visão que você tem, que você deve estar no ponto aí há anos e você deve ter observado ao longo de décadas aí as coisas acontecerem, né? E hoje você não vê acontecer nada. Friburgo está totalmente fora do rumo, fora do eixo. O que hoje, a cada mês de mau governo desse sujeito oligofrênico totalmente despreparado para o exercício do cargo, isso a hora que tiver alguém sério e competente lá na frente, ô Paulinho, vai ser muito mais difícil. Se Friburgo, se tinha uma estimativa de 15 a 20 anos com gente séria e competente para soerguer a Nova Friburgo, nós vamos levar 60 anos. Só para você ter uma ideia, ô Paulo, a ponte lá de Conselheiro, ele num programa, porque esses dias eles ficam repetindo esses programas, ele estava no programa da Hora Técnica lá, até do lado de um amigo meu, um irmão, Eduardo De Vries. O Eduardo cambonando esse sujeito que é totalmente despreparado. O programa se tornou até cômico. Ele falando da ponte lá de Conselheiro, a ponte que é um erro de projeto, a ponte que balança, a ponte que está trincando a cabeceira, ele falou que vai arriar, vai desassorear ali 2,90 metros. Ele é tão despreparado, não tem visão absolutamente de nada, é tão imbecil, que se ele arriar aquilo 2,80 metros, aquela contenção, ele vai passar da soleira da contenção. Aquele muro de contenção do PAC 1 ainda ali, aquela coisa toda, ele vai expor de novo a margem do rio e vai desproteger a parte interna desse. Então, quer dizer, só para você ter uma ideia, ele teve a castimônia de falar, subserviente que ele é, do Dom Sérgio Cabral, o Cabral de Baixo, que já foram investidos R$1 bilhão em Friburgo. 1 bilhão. Olha, gente, R$1 bilhão, com gente séria e competente, à frente do Executivo Municipal, Friburgo hoje seria uma Zurich. São obras de péssima qualidade, ninguém fiscaliza, ninguém aparece em nada, o Estado é que determinou aonde locaria essas obras, ele não teve a coragem de peitar e fica justificando que não tem dinheiro, que toda hora vem uma ação judicial. Ô Paulo, ô telespectadores, vamos rememorar aqui juntos. Ele foi candidato do Serginho, ele estava lá dentro, ele foi candidato do governador do estado. Como é que não sabia de nada disso? Ele devia se lembrar que ele era o presidente da Câmara da Niticop, que deixou 100 milhões de dívida aí, que essas dívidas da Niticop, que chegam todo mês na prefeitura, ele não fala. Ele só fala que tem não sei o que para pagar, que vem, só sonha utopia. É oligofrenia pura. E tem mais, você não vê políticas públicas sérias voltadas para o social. Você não vê tentar um resgate da autoestima do friburguense, dar um bom exemplo, mostrar, tentar, ou então renunciar, ou então ter uma intervenção aqui, porque do jeito que está, só tem coisa ruim para baixo para sentar ali. E nós vamos ter que aguentar isso aí, a não ser que um escândalo, alguma coisa, o tire daí e leve todo mundo junto, porque a coisa é muito séria, gente. As pessoas não têm noção da seriedade. Friburgo vive um estado de mediocridade e mentira pura. Você muito bem lembrou aqui, Paulo, cadê os hospitais de campanha, mutirão de cirurgia? Só mentira. Se pede gás é o hospital de Cantagalo. Não adianta contratar médicos se eles não forem bons médicos. Ninguém analisa, ninguém argui um sujeito desse que chega aí e diz que é médico, não.
Isso daí é um corporativismo danado, é uma máfia. Tem um aí que está na Câmara, então, que é uma vergonha para a medicina de Nova Friburgo. Porque ele não faz mais do que a obrigação dele de atender bem no hospital, porque ele ganha para isso. Ele ganha para isso, ele ganha. E faz política em cima disso. Então, essa subserviência ao Estado, dizer que o Estado tem sido parceiro, a omissão dele agora lá naquela cidade, nessa cidade nova, como é que é o nome, Nildo? Essa cidade construída pela Odebrecht, lá na Lagoa Seca, está faltando água. Aí fica um jogo de empurra da Odebrecht, a construtora, com a água de Nova Friburgo. Cadê o prefeito para chegar, chamar essa concessionária e aqui? Eu quero água lá, ninguém fiscaliza nada. Friburgo é buraco puro. Olha aqui, friburguenses, a disfarçatez e a incompetência e a falta de visão dele e da equipe dele é tão grande que ele comprou uma usina móvel de asfalto. Ele não tem noção da logística para trafegar com isso em Friburgo, as estradas vicinais estreitas, o custo de se abastecer essa usina de acordo com a distância dos insumos básicos. Ele não tem noção de nada, gente. É torrando dinheiro. Tá lá, vamos perder agora o hospital que seria lá do Caves do Câncer. Ele não mexeu naquela rua lá não. Lá como é que é o nome daquela rua? Eduardo Guille, né? César Guille. César Guille. Prefeito César Guille. Tá lá até hoje, uma vergonha. Os moradores se cotizam para pagar uma máquina. Os senhores não precisam ir muito longe não. Vão à Vilagem. Vão à Vilagem. Vão à Lagoinha. Vão à Vila Amélia, está lá o córrego do relógio exposto, e agora que está com baixa vazão, porque tem uns 15 dias que não chove, não tem chovido, graças ao bom Deus nós estamos aí com o verão praticamente seco, né? Tem as águas de março ainda, mas nós estamos aí, graças a Deus, não temos tido chuvas significativas. Está lá, é um moscário, e aquele secretário dele especial veio falar que vai transformar aquilo numa Veneza. Esse tal de português, Lisboa, Porto, sei lá, Setúbal, como é que é o nome dele? É um louco, gente. Friburgo precisa de galeria, Friburgo precisa desassorear o rio, Friburgo precisa de galerias que caibam água, porque a realidade hídrica é outra. Não adianta fazer por cima se depois tu vai derrubar tudo, porque você não tem como drenar mais nada, gente. Então fica esse jogo, fica essa mentirada. Os senhores terem uma ideia da ignorância desse sujeito. Ele foi comparar o desmonte da ponte antiga de Conselheiro com o viaduto da Avenida Perimetral no Rio. Aquilo tem 36 metros, as duas pistas, a de subida e de descida, de guarda-corpo a guarda-corpo, dão 36 metros. Como é que vão comparar? Ainda foram elogiar o secretário de obras, que queimou o prazo, não fiscalizou, não fez um teste de carga na ponte, e o dia que a população foi para lá e os vereadores foram, ele não apareceu, omisso, não tem coragem de enfrentar, porque não tem competência para gerir isso. Hoje ele faz ponte de madeira em Friburgo, ele não sabe o que uma estrutura pré-moldada, não conhece nada disso. Nós estamos em pleno século XXI e fazendo ponte de madeira. Então, gente, essa brincadeira toda é usina. Olha, nós vamos sangrar. E essa Câmara dá a ele autorização para ele remanejar ou malversar em cima de 35% do orçamento, que não é um orçamento fechado. Esse orçamento, você tem a expectativa de arrecadação daquele valor que pode ser o piso, pode ser a menos ou pode ser a mais. E com a economia de Friburgo, vocês não veem, há anos que vocês não veem o CDL divulgar em quantos % aumentaram as vendas no comércio ou nada, a gente só vê as pessoas reclamando. Então, gente, o friburguense, vocês me desculpem o desabafo, mas não dá mais para aturar isso. Nós só vamos ter uma oportunidade com essa mudança do governo estadual. Aí, se Deus quiser que alguém tenha atenção com a gente, em seriedade, e ouça os de bem dessa terra, que possam mudar esses repasses, esses dinheiros lastreados em cima de obras para paniguado, e a gente proteger e melhorar a qualidade de vida do friburguense.
porque esse não é o mote. E o que se ouve aí pelas esquinas de Friburgo? São aquisições de prédios, são aquisições de hotel, as escâncaras de Friburgo, é só isso que você ouve, e ainda vem falar aí em conselho de segurança. O friburguense precisa ter segurança, sabe de quê? É na saúde, é na educação para seus filhos, ele precisa ter, sabe o que é? É segurança de seu emprego, ele precisa ter a segurança de poder chegar em sua casa, saber que vai chover, ele está seguro, porque foi feita uma contenção, uma drenagem. É isso que precisa, não é essa palhaçada de trânsito, porque mata, porque vai continuar matando, porque o problema não é a quantidade de carro, é a má condução do friburguense, viciado que é, não é? E assim vai. Vamos lá. Desculpe o desabafo. Não, mas não foi desabafo, não. Você colocou realmente a verdade que acontece na nossa cidade. Nossa cidade é isso aí, é tudo que você colocou. Tem nada de errado aí na sua colocação. Quem achar que está errado, vem aqui e preste aqui um depoimento, né? Com certeza. E prove ao contrário, né? Eu quero agradecer ao seu Heitor de Olaria, que entrou em contato conosco e colocou aqui: parabéns pelo programa. Niedo, devemos ter esperança que as coisas vão melhorar em relação a este governo que aí está. Ele está perguntando, devemos ter esperança? Não. De jeito maneiro. Por que, se nós repetirmos os desmandos do prefeito do ano de 2013, é melhor aqueles que puderem e tiverem condições mudarem de Friburgo? Com certeza, seu Heitor. Se ele continuar em 2014 com 2013, vamos embora daqui, né? Ou então a gente tira ele daqui. Eu acho mais importante que a gente tirar ele. Dona Maria de Luz de Saipa, lá de Duas Pedras. Obrigado, Dona Maria, pela sua participação. Feliz ano novo, feliz ano de 2014, cheio de saúde, paz e muita luz. E que vocês continuem com este trabalho maravilhoso. Obrigado, Dona Maria de Lourdes, Saipa, pela sua ligação, pelo esse carinho que a senhora tem conosco, e a recíproca é verdadeira. Senhor Onofre do Vale dos Pinheiros, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Esse Partido dos Trabalhadores, para mim, é o Partido dos Traidores. Esse é o Partido dos Traidores. Eu gostei disso, da pátria. Da pátria. Traidores da pátria. Porque nós não somos uma nação ainda não, hein? Senhor Márcio de Muri, parabéns pelo programa. Que cidade abandonada é essa, Niedo, doutora Tapta e Tônia Azevedo? Muri, aqui onde eu moro, é abandono total. Um bairro que é a entrada da cidade, é uma tristeza em se ver. Eu estou sempre aí, senhor Márcio Muri, e realmente eu vejo e é triste a gente ver Muri. Deus me livre. Dona Antônia do Cordoeira, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, tenho 79 anos e já vivi muita coisa na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje a eleição do Dr. Vanor para prefeito de Nova Friburgo, tendo como vice Heródoto Bento de Melo na época. Niedo, como você muito bem sabe, a chapa não era casada. Elegia um prefeito e poderia ser um vice de outra chapa. Eu queria saber do Tony Azevedo, que é muito bem informado, se essa história que o Heródoto denunciou o Dr. Vanor para os militares é verdade. Dona Antônia. Dona Antônia, querida, olha, é a pura da verdade. E não reza a lenda não, é fato e história. O Dr. Vanor, com quem eu tive o privilégio e o orgulho de conviver por alguns anos, foi um brilhante cirurgião, ele saiu com a metralhadora nas costas. Ele foi denunciar, porque quando houve a Revolução, os meios políticos friburgueses, ainda existia o ramal ferroviário, eles montaram no trem para descer, para tentar combater a Revolução. Meu querido, e que Deus o tenha, Cici Cantelmo, irmão de Roberto Cantelmo. Cici era um político atuante à época, vereador sem salário, não recebiam, né? Estavam ali para servir, e houve isso, aí denunciou isso e deu um golpe. Ele deu um golpe tirando o mandato do doutor Vanor Tassara Moreira. Meu querido doutor Vanor Tassara Moreira, filho do doutor Demerval, o médico, amigo de meu tio Amâncio. Mas é verdade, sim. Senhor Marcos de Conselheiro, obrigado pela participação.
Parabéns pelo programa. Niedo, Tony e doutora Tabata. Feliz ano novo para todos vocês. Niedo, tenho 30 anos, nasci e me criei em Conselheiro Paulino, mas nos últimos anos não tenho do que me orgulhar. Do meu lugar, não. O nosso distrito está feio, foi castigado pela tragédia, foi castigado pelos políticos e não dá sorte com os últimos secretários, não. Jorge Muniz e agora o Wilson Tavares. É demais. Pede a doutora Tabata para vir morar aqui em Conselheiro, que aí ela vai modificar e vai ficar mais bonito o Conselheiro. Doutora Tabata. Senhor Matos do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Como é a primeira vez que consigo ligar para o programa após a chegada do Ano Novo, queria desejar a vocês um ano novo de muita saúde e paz. Niedo, Tony e principalmente doutora Tabata. Cada vez mais bonita, mais charmosa, mais rejuvenescida. Se me fosse dada a chance de cumprir uma tarefa para merecer a atenção da doutora Tabata, eu cumpriria qualquer tarefa. Até falaria em todo canto da cidade que o Rogério Cabral é o melhor prefeito do Brasil. Isso é que é paixão, hein? Isso é que é paixão. Essa conversa. Isso é que é paixão, hein, Tabata? Ué. Não vai falar nada? Aí, Gremlin. Sem palavras. Ficou sem palavras? Vai perder, Gremlin. Gremlin sabe que eu estou falando com ele. Vai perder, Gremlin. Ricardo Pontes, da Chácara do Paraíso, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Como é bom ver a doutora Tabata com a sua autoestima lá em cima. Eu queria saber do Tony Azevedo como está aquela desapropriação das lojas da curva do JJ Automóveis. Aquilo é legal. Como foi bom ver o Tony Azevedo de terno. Me fez lembrar do saudoso tio Paulo Azevedo. E eu era fã do Paulo Azevedo e continuo sendo. Viu? O terno deu certo, então. Por favor. Deixa amenizar a temperatura que eu volto a colocar um terno. Aqui Ricardo, olha, um feliz 2014, obrigado aí pelo carinho, pela boa lembrança aí a meu tio. Aquilo ali, aquele trecho, porque inclusive o Niedo, conforme for me dando oportunidade, eu vou trazer o projeto da Avenida Brasil de Paulo, que era dos moldes da Via Expressa que ele fez. Ali seria a ponte de interligação. Ali seria a ponte, mas ali tem aquela invasão da época do Ferro Velho, do Batista, não era Batista, eu não me lembro o nome. Eu não sei se era o Batista. Mas tem uma quizila ali com a família Macedo Soares, que são donos daquela parte de cima ali e eram donos do Curral do Sol, não sei, parece que aquilo foi arrestado pelo Umbão. Eu não sei não, eu vou me informar direitinho e no próximo programa, ou se você quiser, eu deixo lá na BAC, você pode ligar para a BAC, que eu deixo lá essa resposta para você. Mas eu vou verificar isso. Eu sei que tem ali uma guerra com a família Macedo Soares, porque ali é o ponto exato da ponte que vai interligar ali com a Roberto Silveira, com aquele trecho da Roberto Silveira. E com o Ferro Velho, eu não sei como é que ficou, mas eu vou procurar me informar direitinho, ou trago no próximo programa, ou deixo lá com o Niedo. Dona Fernanda de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Como é triste ver Conselheiro no abandono que está. O distrito cresceu, mas o governo só quer de Conselheiro os impostos. Não deu estrutura ao distrito, a secretaria é sucateada, o secretário é cargo político, só quer saber do salário no final do mês. Por favor, nos ajude. Tá bom, dona Fernanda. Obrigado aí pela sua participação. Vou colocar nas minhas orações, porque é o único jeito, né? É o único jeito. Porque o outro, além de ser um imbecil, ele parece que faz isso para machucar a população. Ele insiste no erro. Ele criou 4 subsecretarias e manteve todos incompetentes. Não, ainda promoveu. Ainda promoveu. Deu mais um din-din para essa gente. E faltando tudo. Senhor Mário Castro de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu encontrei um gênio. Ele falou que eu tinha direito a um pedido.
Eu pedi a ele que ressuscitasse a minha mãe. Aí o gênio me falou que isso não era possível, porque mexer com pessoas que já morreu não estava ao alcance dele. Aí eu pedi a ele que transformasse o prefeito Rogério Cabral num bom prefeito. O gênio pensou e me falou: qual é mesmo o nome da sua mãe? Nem o gênio consegue fazer o Rogério Cabral ser competente. É mais fácil ressuscitar uma pessoa. Obrigado, seu Mário, pela sua boa, seu Mário. Muito boa, seu Mário. Muito boa. Dona Marina de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Essa explanação que o Tono fez, respondendo ao telespectador Paulinho do táxi, foi mais do que uma explanação. Foi uma aula de quem é muito inteligente e muito capacitado. Dona Marina. Obrigado, Dona Marina. Isso fica por sua conta, hein? Senhor Fernandes, da Rua General Argolo, no Cordoeiro. Obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu gosto muito do seu programa e também de vocês. Mas você já gastou 40 minutos do programa e não falou nada dos problemas da nossa cidade. Falar do PT, falar da defasagem do INSS, etc. Isso as TVs abertas já falam e muito. É uma pena desperdiçar o talento da doutora Tabata, o do Tony Azevedo e não falar nada dos nossos problemas caseiros, que são muitos. Senhor Fernandes, se o senhor prestar atenção, eu aqui já falei em todos os problemas, falamos dos problemas caseiros de Nova Friburgo, falamos das atitudes do prefeito. Agora, tem assuntos que são importantes, que os aposentados precisam saber, que as pensionistas precisam saber, que aqui não é um programa específico só para falar da cidade, é um programa que o nome já está dizendo, em defesa do consumidor. Então nós temos que trazer assuntos importantes que interessem ao consumidor, que interesse à população, que interesse aos aposentados, que interesse às pessoas idosas. É um todo, o nosso programa é um todo. E nesse todo nós procuramos falar de tudo. Só que eu não posso falar só especificamente de Nova Friburgo. A gente, no programa, o senhor pode perceber, nós trazemos os assuntos mais importantes de Nova Friburgo, para poder mostrar à população o que está acontecendo. E as pessoas que entram em contato conosco, como o senhor faz, nos ajudam a complementar essas informações da nossa cidade. E elas são complementadas com os telefonemas dos senhores, e que eu sempre agradeci e agradecerei sempre, que a participação da população no programa é uma ajuda que a gente não tem que agradecer sempre. Eu sempre falo isso quando o nosso programa termina. Olha, hoje as pessoas participaram e nos ajudaram a fazer o programa. Não é, Tony? Sem eles não teria essa interação, né? Posso responder, seu Fernando, aqui? Pode. Seu Fernando, com todo carinho, muito bom, mas só que abrange um todo. Mas o que estiver incomodando o senhor, o que o senhor souber, o que o senhor não liga, telefona para cá, que se eu não souber responder de pronto, Oniedo, Otávio, a gente levanta, o senhor vê. Mas a gente tem batido direto e falar da verdade, está incomodando muito, é um preço danado que a gente tem pago. Por nós, povo de Friburgo. Obrigado aí, seu Fernando. Dona Patrícia do Centro, parabéns pelo programa. Temos o pior prefeito da história, temos a pior Câmara Municipal da história, temos uma saúde falida, uma educação cambaleando, um vereador presidente da Comissão de Finanças que é condenado, e você gasta quase todo o programa falando do PT e do INSS. Niedo, você, Tony e doutora Taba são ótimos. Fale do nosso problema. Eu acabei de responder agora, dona Patrícia, para o seu Fernandes, o porquê que o programa fala disso tudo. Mas, por exemplo, eu falo do INSS, que os aposentados e as pessoas que precisam saber das coisas do INSS só sabem aqui em Nova Friburgo através do meu programa, porque eu não vejo nesta cidade um outro programa que traga essas informações para os nossos telespectadores, para o povo friburguense. Mas você não tem a dúvida. De qualquer maneira,
a sua colocação foi perfeita, eu agradeço de coração e vou tentar aumentar a fala dos assuntos de Nova Friburgo. Não posso deixar de falar dos outros, mas vou compensar esse tempo. Obrigado, dona Patrícia, pela sua colocação. Pode. Dona Patrícia, inclusive até esqueci de falar com o seu Fernando. Olha, nós vamos iniciar já começamos a fazer uma série de matérias externas, não com comentário, mas mostrando as situações de abandono, as situações que estão caóticas, o que teria que ser o zero e viseiro, o que teria que ser o normal, varreção, capina, poda, desassoreamento de caixas de captação, de redes de manilha, né? Porque reza no contrato de concessão da coleta de lixo, da usina de lixo, que a usina de lixo é do povo de Friburgo, aquilo é uma concessão de serviço público, teriam que ceder 2 caminhões Vacol, que são esses caminhões sugadores que nós usamos ao longo do governo do meu tio, isso faz parte do contrato, eles não usam, eles não se dão nem o trabalho de usar e ver o que o visionário Paulo Azevedo tinha colocado lá. Mas nós vamos passar a apresentar essas matérias, né, Nego? Perfeito. Não é? Nós já fizemos aí umas 5 localidades, amanhã eu estou saindo para o cinegrafista, vamos fazer mais umas matérias e vocês telefonem para a gente. Deixa aqui, né, Nego? O pedido, a gente vai, filma aí. Não é, Nego? Liga para a BAC também. Liga para a BAC também. Nós estamos aí às ordens dos nossos telespectadores do povo friburguense. Nós vamos ter um espaço para mudar um bocadinho a dinâmica, né, Nego? Não é? Matando a cobra e mostrando o pau, não é isso? Tem que entender que nós temos que falar da totalidade, né? Nós não podemos eu estou explicando porque estão falando que o assunto nacional, mas isso é de interesse comum a todos. O assunto nacional. Lógico. Bom, dona Márcia do Pericê, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, ninguém teve aumento de 100%, mas o prefeito aumentou o estacionamento rotativo em 100%. Será que só ele que está certo? A senhora vê, dona Márcia, telespectadores nossos, os assuntos vêm todos aqui. Agora, esse aumento de 100% foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Então, eu torno a repetir, está na mão do povo, está na mão do eleitor acabar com tudo isso. Então, a gente tem que alertar o povo friburguense, nós temos que alertar o telespectador brasileiro. Gente, nós não podemos repetir esse erro. Existe até, acabamos de falar aqui, denúncias que essas eleições vão ser fraudadas como foram as eleições do ano de 2010. Tudo isso nós somos obrigados a alertar os nossos telespectadores, alertar o povo friburguense. Exatamente, essa daí para poder esclarecer tudo isso. Porque se ninguém alertar, se a gente ficar falando só de Friburgo e não alertar para essas não, mas a urna chega aqui, determinadas coisas, as pessoas não tomam conhecimento. Os direitos que as pessoas têm. A senhora viu aqui, eu trouxe aqui uma matéria hoje, os 88.3 do FGTS, o roubo que o governo federal está fazendo com o povo. Alguém tem que vir aqui e dizer ao povo o que eles estão sendo roubados e o que cabe a eles fazerem para apanhar a diferença do seu dinheiro de volta, né, doutora? Com certeza, o interesse da população de todo nós o país, aqui, mas também de Nova Friburgo. As eleições são majoritárias, tá? Nós vamos votar para presidente, para governador, para senador. Ele está falando da situação da FGTS. Ah, bom. Com relação às eleições, tem que explicar, tem que explicar às pessoas que a gente tem que trazer os problemas, são problemas nacionais, pô. Dona Wanda do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, o seu programa é o melhor. Fala dos problemas que são do povo, INSS é um problema enorme em nome do povo. PT é um problemão danado do povo. Político corrupto é um câncer do país. Falar, sim, Niedo, de todos os problemas inclusive você emagreceu. Você emagreceu e está lindo. Sou viúva, tenho 50 anos. Obrigado, dona Wanda, pela sua participação. Obrigado por essa consideração.
Niedo, posso ler essa aqui um instantinho? Pode ler. Posso? Pode. Me permita? Almeida do Pericê, parabéns pelo programa, Niedo, Tony e doutora Tabata. Como pode uma cidade que tem mais de 100 mil carros registrados com placas de Nova Friburgo, e desde os governos Paulo Azevedo e Heródoto Bento de Melo, que desde os governos Paulo Azevedo e Heródoto Bento de Melo, que os últimos prefeitos não fazem nada de acréscimo ou duplicação de vias públicas para melhorar o fluxo dos automóveis. Isso vai chegar uma hora que vai haver um verdadeiro colapso, vocês não acham? Não tenha dúvida. Seria hoje do Cônego, Cascatinha, Vargem Grande, São Luís, Granja do Céu, se não tivesse a Via Expressa. Imagine os senhores se não tivesse feito aquele trecho de interligação da Rua Carlos Eva, ali atrás do Cavalo Preto. Aquele trecho ali por trás do antigo ABC interligando ali no Eugênio Miller. Se não tivesse asfaltado o Girassol, a Granja Spinelli, ter sido o trecho da Nossa Senhora do Amparo, que são vias alternativas. E a senhora tem e você tem razão, Beida. Sabe por quê? Porque tinha uma via alternativa quando quebrava um caminhão no Paissandu, você subia ali, pode ter aquele colégio lá, que tem uma obra faraônica para proteger um colégio lá, hoje, é dinheiro de hoje, seriam uns 32 milhões, a rua está interditada. Aquela rua você saía no Vale dos Pinheiros, na Lagoinha e na Vila Amélia, era uma via alternativa, está lá. Eles não tapam nem buraco, amigo, que dirá fazer via alternativa. Dona Luísa de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. A Câmara Municipal do segundo mandato da ex-prefeita Saudade Braga tinha Zezinho da Paz, Dedé da Banana, Joel de Sá Martins, Valentim, Vanozinho, etc, etc. E agora a Câmara do Rogério tem Vanderleia, Francisco de Barro, Cigano, Gustavo Barroso, Wellington Moreira, Jacutinga, etc, etc, etc. Tony, qual das duas câmaras é pior? Difícil, hein? Difícil, hein? Uma era da Niticop. Você só esqueceu de um detalhe. Você não colocou aqui, ó, o Mazzaropi. O Mazzaropi estava lá, ele sucedeu o Valentim. O Mazzaropi votou pela Niticop, ele estava com a Niticop. Ele votou com o Heródoto para fazer pagamento com as ações da companhia de eletricidade que a prefeitura tinha. Ele estava lá, o Mazzaropi estava lá, você esqueceu. Aqui, bom, com ele lá e com ele cá, as duas, ó. Bom, eu quero pedir aos nossos telespectadores, existiu uma ação civil pública onde tem uma sentença transitada e julgada que é proibido cobrar qualquer quantia para que as pessoas peguem as certidões no SPC e Serasa, através da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Nova Friburgo. Eu quero pedir aos nossos telespectadores que estão indo à Câmara dos Dirigentes Lojistas de Nova Friburgo para tirar certidões negativas de SPC e Serasa e que estão pagando R$16 por essa certidão. Eu estou aqui com o recibo na mão, com carimbo da Câmara, do CDL e assinado pela funcionária, que por gentileza, entregue na ABAC as xerox desses recibos, porque nós precisamos juntar esses recibos no processo para denunciar à Justiça que o CDL não está cumprindo a sentença de uma ação civil pública da Anaconte. E, como os tempos passaram, as pessoas esqueceram e eles estão cobrando R$16 por isso. E eles não podem cobrar porque a sentença existe, transitada e julgada, virou lei, né, doutora Tabata? Com certeza. Então não pode cobrar e eles estão cobrando, eu estou aqui com o recibo e sei que todo mundo está pagando. Eu queria pedir a gentileza de todas as pessoas que forem na CDL e pagar para tirar a certidão, peçam o recibo e me levem, por gentileza, a xerox do recibo, para me juntar, para que a gente possa juntar isso no processo e denunciar à Justiça
porque eles não estão cumprindo a ordem judicial. Só um adendo, Niedo, que antigamente, quando você solicitava a certidão, o recibo ele vinha já anexado à certidão numa folha à parte. Hoje não, hoje eles dão aquela certidão lá mal e porcamente feita, mas não emitem o recibo. Então, é necessário que você, ao solicitar a sua certidão, quando pagar, solicite o recibo por ela também. E eles estão dando um recibo, mas não estão dando em papel timbrado, o papel não é timbrado da CDL, já está uma fé, está simplesmente com carimbo aqui embaixo, olha lá, Câmara dos Dirigentes Logísticos, e assinado por deve ser uma funcionária lá. Esse recibo é agora, de 27, agora não, é de 27 de junho de 2013. Mas eles estão cobrando, me fazem a gentileza, façam a gentileza e me tragam. Seu Júlio Santos de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns a vocês pelo ótimo programa. Continue falando de tudo, Niedo. Esses problemas são todos importantes para nós. Eu comprei uma televisão de 60 polegadas de LDE só para ver LED, aliás, só para ver o rostinho da doutora Taba. Vocês são ótimos. Obrigada. Aí, Tatinho. Obrigado, seu Júlio. Seu Gonzaga do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, trabalho na Câmara e por isso não posso revelar o meu nome, mas acho injusto ficar calado. O doutor Luiz Fernando tem um talão de receituário no gabinete para dar atestado de afastamento do trabalho da receita de remédios controlados, distribui insulina através do posto de saúde, do Cordoeira e muitas outras coisas. Está aqui uma denúncia. Deixa eu dar uma respondida aqui. Gonzaga, amigo, o pseudo Gonzaga, olha, nós já temos várias denúncias, inclusive tem até gravação, porque hoje você grava tudo, né? Ele é tão burro, imbecil e mau médico que ele se deixa gravar e se deixa levar pela expectativa de voto. Mas já tem um bom caminho para denunciar. Já tem um bom caminho. Obrigado aqui pelo apoio, que isso aqui é um apoio. Senhor Mendes do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, com todo o respeito aos 2 telespectadores que pedem que você fale mais assuntos da cidade. Niedo, continue falando de todos os assuntos. O seu programa é o melhor que a TV local tem. Obrigado, seu Mendes, aí, por essa força, pela sua participação. Você sabia que o nosso programa incomoda tanto que o prefeito falou da gente sem citar nosso nome? É mesmo? Não vi, não. Escutei. Falou aqui na emissora concorrente aqui da frente, aqui, num programa, dando uma entrevista, ele falou, não é verdade que aquele programa que sempre fala mal da gente, o único programa que fala mal deles, quem é? Só vou discordar da senhora, é o único programa que fala a verdade, não fala mal, né? Não é falar mal, a gente fala a verdade, né? Eles que acham que a gente fala mal. Mas aqui, eu tô falando aqui, Tabata, né? O QI de pombo que ele tem, porque tem uma diferença, Tabata, entre ser inteligente e ser esperto. Ele é 95% esperto e 5% inteligente. E também, se fosse inteligente, não ia carrear inteligência pro bem, não. A natureza lá, ó. Selvageria. Vamos lá. 2523-9705. Entre em contato comigo, participe aí do nosso programa, por favor. Senhor Pedro de Conselheiro. Senhor Pedro de Conselheiro. Parabéns pelo programa. Obrigado aí, seu Pedro, pela participação. Senhor Pedro do Sinteco de Conselheiro. Parabéns pelo programa. Niedo, fala para o Tony Azevedo para não criticar a concessionária de águas, não. Porque essa concessionária é herança do tio dele, o ex-prefeito Paulo Azevedo. Eu não estou criticando, não. Eu só estou comentando em cima do que ele falou no último programa a respeito das estações de esgoto. Sou Pedro do Sinteco, conselheiro paulino, terra do Wilson Tavares, também cria do Paulo Azevedo. Isso. Ô Pedro, cria de Paulo Azevedo não, meu filho. Cria de Irando Ferro Velho, que apareceu com ele lá. Ele teve só um momento com a gente. Ele não teve em 2 governos, não. Se tu é nascido e criado aí, tu tinha que estar mais atento. E vou te dizer mais.
A concessão é de Paulo. Eu, quando disse a vocês, friburguenses, que vocês iam sentir saudade da CAENF, tá aí, ó, tem 6 termos aditivos. Então, ô Pedro, se informa melhor, porque não tinha jeito. Ninguém pagava água, não tinha mais como investir. Então, se informa melhor, Pedro. Concessão é uma coisa, 6 termos. E vai ter aumento agora. O teu prefeito aí, o Mazzaropi, o padrinho do teu secretário, vai dar isso aí. Secretário não, agora é subprefeito. Não. Senhor Altaíde Conselheiro, obrigado pela participação. Lá da avenida... o senhor Altaíde Conselheiro colocar aqui a Avenida dos Ferroviários. Ele colocou aqui: parabéns, Niedo, Tony e doutora Taba. Numa entrevista do prefeito à Rádio Friburgo, ele disse que vai começar a governar agora, que o primeiro ano foi só para arrumar a casa e a primeira coisa que ele vai fazer é arrumar a saúde e atacar os problemas de conselheiro. O meu medo, Niedo, é ele, ao invés de atacar os problemas de conselheiro, é atacar a população com cobranças de taxas, multas no trânsito, sucatear o posto de saúde, etc, etc. Não sabe nem onde tem que estar preocupado. Senhor Paulo Melo de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, eu fico observando o desenrolar do noticiário da política local e não consigo entender como é que o povo fez uma M tão grande, elegendo um prefeito sem a mínima condição de conhecimento e muito menos de boa vontade para governar, e para completar uma Câmara sem comprometimento nenhum com as necessidades do povo. Dona Cirleia do Periceu, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu sou concursada de 1999 e até agora não fui chamada. A minha filha é concursada de 2007, mas para minha surpresa, ela ganha metade que uma colega do trabalho dela ganha. Essa pessoa é nomeada. Por que isso? Aí, doutora Tata. Dona Cirleia, isso significa apadrinhamento. Essa pessoa está apadrinhada no governo, está nomeada entre as mais de 300 dobras que existem, entre as mais de 1.800 nomeações que existem dentro do governo, e com certeza ela vai receber até o final do governo atual mais do que sua filha. Com relação à senhora, se a senhora não correr atrás da justiça, ficar esperando pelo governo convocar a senhora, infelizmente a senhora não vai não. Corra atrás de um advogado e proponha já um mandato de segurança para a senhora poder ser convocada, tá? Tanto a senhora, no concurso de 99, quanto os concursados de 2007, têm direito a entrar na justiça com mandado de segurança para serem nomeados. Tony, as suas despedidas, por gentileza, e os seus agradecimentos aí. Bom, primeiro aqui vai para Leninha e Terezinha. Leninha, essa jovem senhora que domingo, agora dia 19, vai estar completando 91 aninhos. Leninha, aqui os parabéns de todos nós aqui do programa, e que Deus lhe dê muita saúde. Um abraço para o seu Jorge e Dona Maria Irene, que estiveram lá comigo e tudo, e rememoraram uma época que Friburgo tinha um norte. Ao meu querido amigo Jacaré, a Leandro e Leonardo, aí, meus sobrinhos, aí, um beijo para os dois. Eu sei que vocês estão sempre ligados no programa, né? Cada um liga uma televisão num canto, passa a ver junto, vamos economizar a luz, gente. E o Sérgio Delório, que esteve lá comigo hoje, e a dona Judite Bruch, que vieram lá de Campo do Coelho, só para ir lá dar um abraço, deixar um abraço para Niedo e para Tabata. Obrigado. Tá? E Saldanha, obrigado. O Saldanha, meu irmão da Humanitária, passei as canetas para o Niedo, hein? Doutora Tabata, uma boa semana. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Bom, um grande beijo para vocês, friburguenses. Um grande beijo para o seu Antônio Bispo, lá de Muri, nosso telespectador. Agradecendo a todos a participação no programa, que cada ligação de vocês, cada comentário, cada recadinho que manda é que engrandece o nosso programa. Deixando um beijo para o baixinho e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.
Eu quero agradecer a todos que participaram do programa, as pessoas que entraram em contato conosco, as pessoas que ligaram dando sugestões para o programa. Todas as sugestões são sempre bem recebidas e nós procuramos, dentro das possibilidades e dentro do projeto do programa, atender todas as sugestões. Quero dizer a todos que a TV Focus, o Programa em Defesa do Consumidor, a ABAC, somos todos muito gratos ao povo friburguense, aos telespectadores, que todas as terças-feiras nos homenageiam assistindo o programa e participando do programa, nos ajudando a fazer esse programa. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.